Vou resolver agora o exercício 5 dos problemas da nossa lista de fundamentos de eletromagnetismo. Esse problema equivale ao problema 42 do capítulo 21 do Halliday, volume 3, nona edição do Fundamentos de Física. Nesse exercício, nós temos duas pequenas esferas condutoras. Elas formam mais ou menos esse desenho aqui. De mesma massa M, cada uma delas tem uma carga Q. Elas estão distantes uma da outra de X e o comprimento do fio é L. O problema também dá aqui esse ângulo em que elas estão abertas, é o mesmo ângulo. Suponha que o ângulo θ seja tão pequeno que é possível usar a aproximação de que tangente de θ é aproximadamente igual a seno de θ. Isso é verdade sempre que θ for muito pequeno. Então, a gente pode dizer aqui que θ é aproximadamente igual a zero. Nós consideramos que o sistema está em equilíbrio. Queremos calcular agora a distância x. Ok, partimos da onde? Vamos analisar aqui as forças envolvidas no sistema. Então, nós temos aqui o quê? Não podemos esquecer que o problema fala em massa. Um problema de pêndulo, onde a única diferença aqui é que a massa também tem carga, também está carregada. As duas têm a mesma carga Q. Vamos considerar, então, primeiramente a força-peso, que cada uma dessas pequenas massas, elas estão sujeitas à força-peso. Qual outra força? Nós temos aqui o fio, então tem uma força tensão do fio, certo? Tá faltando mais uma. Qual é a força que tá faltando aqui? Ah, sim, isso aí. É a força elétrica. Eu vou considerar aqui que elas são positivas. Mas se elas são positivas ou são negativas, não faria diferença nessa situação, porque a força vai ser uma força de repulsão, dado que são duas cargas iguais, certo? Então, eu vou fazer aqui um diagrama de forças, considerando então para um dos corpos. Como que fica o diagrama de forças? Vou considerar aqui um eixo. Para o diagrama de forças, o eixo X aqui, o eixo Y aqui. E vou desenhar as minhas forças aqui. Eu tenho essa força elétrica de repulsão. Tenho a força-peso. Vocês percebem que essas forças são perpendiculares, a força elétrica da força-peso. A força-peso é sempre na vertical. A força elétrica aqui, como nós vimos em aula, ela equivale, como que a gente acha o vetor força nessa situação? A gente traça uma linha que une as duas cargas e sabemos que a força elétrica está em cima dessa linha. Depois de determinar o sentido da força elétrica, depende da análise se as cargas estão se repelindo ou se elas estão se atraindo. Então, por isso, eu sei que essa linha aqui é uma linha na horizontal, logo a força elétrica e a força-peso são perpendiculares. Porém, a minha força ali da tensão não é perpendicular, porque o fio está inclinado, mostrou inclusive aqui esse ângulo θ. Eu tenho aqui essa força tensão para esse lado, certo? Vamos achar ali o ângulo θ, então, quem é? Para achar esse ângulo θ, o que você sugere? Bom, eu sugiro a seguinte análise. Vamos observar aqui que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Se eu tenho um triângulo retângulo aqui, esse ângulo é θ, esse ângulo é 90 graus. Quem é esse ângulo aqui?
Vocês lembram disso? Qual é a soma de todos os ângulos do triângulo retângulo? Nós temos que vai ser 180. Ok, 180 é a soma de todos os ângulos. Aqui eu já tenho 90. 180 menos 90 resulta em 90. Logo, eu tenho que 90 é θ, mas esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Vou escrever aqui do ladinho isso. O θ mais alfa é igual a 90 graus. Logo, quanto que vale o alfa? 90 graus menos o θ. Posso dizer então que, bem, se aqui é 90 graus menos o θ, esse ângulo aqui necessariamente é quem? É θ, porque o ângulo entre o eixo vertical e o eixo horizontal é 90 graus. Tá, espero que tenham me acompanhado aqui. Eu vou até botar de lápis aqui, que esse é o alfa, e o alfa mais o θ é 90 graus. Certo? Próximo passo. Bom, agora eu já tenho todas as minhas forças. Vou considerar aqui que eu tenho uma situação de equilíbrio, então o somatório dessas forças vai ser 0. Como eu tenho dois eixos, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que decompor essa força, a tensão aqui, em tensão X e tensão Y. Isso aí. E agora eu aplico lá a segunda lei de Newton, que diz que o somatório das forças em X é igual a 0. Quem são as forças em X aqui? É a tensão X e a força elétrica, que está apontando no sentido contrário da tensão X. Logo, menos a força elétrica, isso é igual a 0. E eu vou escrever aqui embaixo também o somatório das forças em Y é igual a 0. Eu tenho aqui no sentido positivo do eixo a tensão Y, menos o peso é igual a 0. Posso isolar aqui a tensão Y, vai ser igual ao peso. O peso nada mais é do que mg. E aqui em cima eu vou ter tensão X é igual a força elétrica. Quem é a força elétrica? A equação da força elétrica é o K vezes uma das cargas, vezes a outra carga, dividido pela distância entre as duas cargas, que é x ao quadrado. Certo? Bom, lembrando, né, que o K, vou escrever com outra caneta aqui, que o K vale 1 dividido por 4πε0. Então, é equivalente aqui, né, essa constante de elétrica. Próximo passo, vamos lá. Eu quero achar o x, vamos voltar. O que é mesmo que eu queria? Ah, eu quero achar o x. Então, ó, o x apareceu aqui, perfeito. Então, já posso isolar esse x e já está tudo certo, consigo resolver o problema? Bom, mais ou menos. Porque quando eu isolar o x, o que eu vou perceber? Que eu tenho esse termo aqui, que é o tx, que não aparece lá na equação. Está pedindo para mostrar que a distância dada por uma equação não aparece naquela minha equação, a tal da tensão. Então, como que eu faço para eliminar ela? Bom, primeira coisa, quem é Tx em termos dessa tensão T aqui? Vamos fazer a decomposição agora decente, usando esses ângulos, né? Afinal de contas, a gente não usou isso aqui ainda. E vamos ver, Tx vai ser quem? Vai ser o T vezes o seno do θ. Percebam que seria o equivalente a dizer que é cosseno de alfa. Mas como eu não tenho aqui um valor para alfa ou θ, eu já vou facilitar minha vida. E vou dizer bem o Tx. Vou escrever aqui primeiro. Tx é T seno do alfa. Ty é T cosseno de alfa. Lembrando lá, tá junto do ângulo, cateto adjacente e cosseno. Tá longe do ângulo, cateto oposto, seno. Então, agora eu vou substituir aqui nessa equação, ó, T seno do θ vai ser igual a 1 sobre 4πε0, Q²
dividido por x quadrado. Vou fazer a mesma coisa aqui, substituir o ty. Ty vai ficar t cosseno do θ é igual a massa vezes gravidade. Como eu preciso eliminar esse t, então uma das maneiras de fazer aqui é isolando o t aqui e substituindo aqui dentro. Vamos fazer isso? Então aqui vai ficar t é igual ao mg dividido por cosseno do θ. Agora eu vou fazer isso, vou substituir aqui o t. Vai dar mg dividido por cosseno do θ vezes o seno do θ. E já vou colocar aqui tudo um pouco mais juntinho. 4πε0 x quadrado. Percebam que isso aqui é uma multiplicação desse tipo, então é equivalente a dizer que eu tenho mg seno θ dividido por cosseno θ. Seno dividido por cosseno dá tangente mg tangente do θ, que é igual a q quadrado dividido por 4πε0 x quadrado. Agora eu olho para as variáveis que aparecem nessa equação. Estou falando dessa equação aqui. Olho para o problema. Faltando ali, tem uma diferença entre o que está no problema, as variáveis que estão no problema e as variáveis que eu tenho aqui. Qual é? Bom, aqui eu tenho o ângulo, tem tangente do ângulo, lá não aparece ângulo, não aparece tangente, e lá aparece L e aqui não aparece L. Como que eu resolvo isso? Como que eu poderia substituir essa tangente aqui? Quem é tangente do ângulo aqui? Não posso voltar lá para aquele desenho que eu tenho lá? Vamos ver. Esse é o θ, aqui eu tenho o L, aqui eu tenho, quanto que vale isso aqui? Se a distância entre uma carga e outra é x, a distância que eu tenho daqui até aqui é x dividido por 2. Não posso resolver agora quem que eu tenho aqui. Eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Então, eu posso resolver através desse problema. Posso resolver quem é a tangente do ângulo, não posso? Bem, vamos lembrar. Tangente do ângulo é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto é isso aqui. Cateto adjacente está aqui. Eu não tenho cateto adjacente. Eu teria que calcular o cateto adjacente. Bem, posso fazer isso, tudo bem, posso calcular. Mas ok, posso, mas não poderia usar agora essa ideia aqui? Que tangente do θ é aproximadamente igual ao seno do θ? Será que me ajuda? Vamos ver quem que é o seno do θ. Seno do θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Bingo! Cateto oposto, hipotenusa. Então, o que a gente faz é substituir essa tangente pelo seno do ângulo. E o seno do ângulo nada mais é do que cateto oposto dividido por hipotenusa. Cateto oposto é x sobre 2, hipotenusa é L. Agora, eu vou fazer essas substituições aqui. Então, vamos lá. Fica o mg. Cateto oposto é o x sobre 2. A hipotenusa é L igual a q quadrado dividido por 4πε0 x quadrado. Show de bola! O que eu vou fazer agora? Eu vou tratar de isolar o x, que é o que eu queria fazer desde o início. Tá? Então, a gente vai multiplicar dos dois lados 4πε0 x quadrado mg. Eu tenho mais um x aqui dividido por 2 vezes 1 sobre L igual a q quadrado. Como eu multiplico pelos dois lados, esse termo cancela aqui, fica 1. Aqui aparece um x ao cubo. O que mais que eu posso fazer? Aqui tem alguma simplificação, mais 4 dividido por 2, que dá 2. De resto era isso. Vou só isolar agora o meu x, pessoal. Vou isolar o x. Vou ficar com q ao quadrado vezes o L
dividido por 2π ε0 mg. Isso aqui é x ao cubo, então aplico a operação inversa dos dois lados, dá uma raiz cúbica, que é equivalente a colocar um expoente de 1/3. Certo? Aqui a gente põe assim como queríamos demonstrar.